Não está aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Estamos aí praticamente, aliás, no capítulo de transição da história contada por Lucas em Atos dos Apóstolos. Exatamente esse capítulo 12 é a transição. Capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos toda a parte inicial da igreja. Quando eles oraram, receberam o Espírito Santo, cumpriram a ordem do próprio Senhor Jesus, saíram pregando em Jerusalém, depois na Samaria, na Judéia, chegaram aos confins da terra, no primeiro momento lá na Cesareia, né? E já entrando neste finalzinho da primeira parte, em Antioquia, na Síria. E esta primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, né, mais ou menos do capítulo 2 até o capítulo 11, nós temos a liderança do apóstolo Pedro. Então, quem aparece no texto é Pedro, tomando a frente, pregando. Deus deu a ele o privilégio de pregar o primeiro sermão depois da descida do Espírito Santo. Deus deu a ele o privilégio de ir lá em Samaria, constatar que o que estava acontecendo também lá era de Deus, e que estava acontecendo lá um verdadeiro Pentecostes. Por isso passou para a história com o nome de Pentecostes samaritano. Depois ele volta para Jerusalém, depois Deus toca o coração dele, ele sai em missões, a primeira viagem missionária de Pedro, e ele vai pela região de Lida, depois na região de Jope, chega na Cesareia, e Deus dá mais um privilégio para Pedro para pegar a palavra, e o Espírito Santo também descer sobre os gentios, né, naquele famoso Pentecostes da Cesareia. Ele volta para Jerusalém, e diante das autoridades em Jerusalém, dos demais apóstolos e dos outros crentes, especialmente os chamados crentes da circuncisão, que não estavam entendendo direito o que estava acontecendo, e um baita preconceito, né? Eles então vão questionar o apóstolo Pedro, e Pedro dá o seu testemunho lá dizendo: olha, de fato a igreja não é só judia, a igreja é do mundo, e Deus abriu a porta para que ela pudesse chegar aos confins do mundo. E agora o nosso objetivo é realmente pregar o evangelho a toda criatura em todos os lugares no mundo inteiro. E aí temos esse capítulo 12 que vai dar uma história muito interessante, né? Lucas ainda contando a respeito dessa igreja que estava em expansão, dessa igreja que estava em crescimento, dessa igreja que estava em consolidação, e depois, a partir do capítulo 13 até o 28, nós vamos ter a segunda parte do livro de Atos, e aí aparece uma nova liderança, agora na liderança do apóstolo Paulo. Então, até o capítulo 11, quem está na liderança é Pedro. Do capítulo 13 até o 28, quem estará na liderança, nós vamos estudar nos sermões adiante, será o apóstolo Paulo. Vamos ver então o nosso capítulo 12, acompanha conosco, quem não tiver a Bíblia aí, ou se sentir mais confortável olhando para o telão, vamos ler. Por aquele tempo, isso por volta do ano 44, Herodes, né? Esse Herodes aqui, o Agripa I, esse reinou exatamente até o ano 44, porque daqui a pouco ele vai morrer nesse capítulo 12 mesmo, né? Herodes Agripa, diz lá, naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão.
E tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo ele que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, a missão que eles foram lá levar, né, as ofertas dos irmãos da Antioquia, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Deus aplique no seu coração essa palavra que nós acabamos de ler. Amém? Meus queridos irmãos, esse texto tem infinitas lições para nós, e nós podemos tirar muitas delas aqui hoje. Entretanto, eu quero destacar apenas alguns detalhes interessantes desse texto como um todo. Nós já sabemos que, na realidade, a missão da igreja agora estava clara. Ela tinha que ir até os confins da terra, que a igreja não era somente judaica. A igreja é de todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso, desse texto tem muitas lições para nos ensinar. E eu gostaria, então, de destacar algumas delas. De fato, esse Herodes, conforme eu falei aqui hoje, esse Herodes, eu falei Antipas, mas é Herodes Agripa I, sobrinho de Herodes Antipas, na realidade. Tá? Esse Herodes
foi neto do chamado Herodes o Grande. Então, quando aparece Herodes na Bíblia, aparecem vários Herodes. Herodes o Grande foi o Herodes que mandou matar as criancinhas na época do nascimento do Senhor Jesus. E Herodes Herodes Antipas foi o segundo marido de Herodias, foi quem mandou matar João Batista e consentiu na morte de Jesus, né? Consentiu na morte de Jesus. Esse Herodes aqui já é o Herodes Agripa I, portanto, neto do primeiro que eu falei e sobrinho do segundo. E esse, provavelmente, nessa época, estava bastante enfraquecido do ponto de vista político, mas ele era muito religioso. Flávio Joséfo diz que ele era bastante comprometido com o judaísmo, com a religião dos judeus. E é por isso que, nesta época, com certeza, para aumentar a sua popularidade política, para aumentar para melhorar a sua situação política, ele, então, resolve dar uma força à religião oficial da época, que era contra o cristianismo. Portanto, na primeira parte do livro, até o capítulo 11, conforme eu já falei há alguns instantes, a perseguição era mais do próprio Sinédrio. Vocês se lembram muito bem que Paulo tinha saído de Jerusalém com carta do Sinédrio para ir prender os crentes. E a Bíblia diz que ele entrava nas casas, arrastava as mulheres, prendia as pessoas com carta do Sinédrio. O Sinédrio era um conselho de 70 juízes, mas ligados ao templo, ligados à religião judaica. Agora, para ficar bem com a religião da época, esse rei resolve, então, assumir a perseguição contra os cristãos. E ele, então, começa a perseguir os cristãos. E percebe que aquilo agradava muito os religiosos, aqueles religiosos, gostavam de sangue. E o texto começa dizendo que naquele tempo, portanto, por volta do ano 44, ele prendeu Tiago. Esse Tiago aqui, o irmão de João, né, eram primos de Jesus e fazia parte do círculo íntimo de Jesus, né, como as crianças cantam, Pedro, Tiago e João no barquinho, é isso? E sempre aparecem os três juntos, fazia parte daquele círculo íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João. E eram, nessa primeira parte da igreja, os principais líderes da igreja. Eles eram os principais líderes também do colégio apostólico. E a Bíblia diz claramente aí que eles, nessa época, já assumiam isso. É claro que a proeminência era de Pedro. E quando Herodes, então, resolve perseguir a igreja, ele opta em perseguir a liderança da igreja. A liderança da igreja. E ele começa, vamos dizer assim, do terceiro para o primeiro. Então ele pega Tiago. Dos três mais importantes, era o menos proeminente. Tiago. Então vamos fazer um teste com Tiago. E ele pega Tiago e passa o fio da espada. Tiago, então, é assassinado. O primeiro mártir da igreja dentre os apóstolos. Porque o primeiro mártir da igreja foi Estevão. Agora, dos apóstolos, o primeiro a morrer, e morrer de martírio, foi exatamente esse Tiago. E ele morre, então, ao fio da espada. Ou seja, foi morto com o uso de uma espada. E Herodes percebeu que isso agradou o povo. Então, agora eu vou dar um passo maior. E prendeu o que era o líder mais expoente. Então, agora eu não vou perder tempo matando João, vou matar logo Pedro. Mas João, com certeza, a batata dele estaria assando. Seria o próximo da lista. Né? E ele, então, prende Pedro. Mas, na ocasião, quando ele prende Pedro, o texto diz que o país estava em festa. Já tinha começado as festas dos pães asmos. Era uma festa de 8 dias, e que era na mesma época que a festa da Páscoa.
Então, terminava a festa dos pães asmos exatamente com a Páscoa. E era a festa mais importante, a Páscoa era a festa mais importante. Então, esse período de festa, esse período de 8 dias de festa, era de fato o período mais importante, inclusive para a religião judaica. E muitas pessoas de todos os lugares, Jerusalém estava cheio, estava lotado. E o texto diz que Herodes estrategicamente diz: vou deixar Pedro preso, não vou matá-lo agora, porque agora pode ter um efeito contrário, tem muita gente aí, né, que deve ser cristão, e então eu vou deixar para depois. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque ele é um líder importante. E esses cuidados que aparecem aí narrados por Lucas, mostram que, de fato, Herodes tinha consciência que Pedro era, de fato, uma liderança proeminente da igreja naquela época. Ao ponto dele colocar 4 escoltas de 4 soldados cada uma, 16 soldados. 16 soldados, e mais vários outros cuidados foram tomados para que esses soldados e sentinelas guardassem Pedro na prisão, que ele de fato ficasse preso lá até depois da Páscoa, quando seria então executado, para agradar o povo e ao mesmo tempo aumentar o apoio político, né, de Herodes. Isso é um detalhe interessante, ao longo da história isso sempre aconteceu, né? Quando algum governante, algum político quer melhorar, às vezes você pega a igreja como alvo, e ataca o cristianismo, ataca os princípios cristãos, né? As crenças cristãs, e ataca. Isso, ao longo da história, sempre foi assim e não vai mudar até a volta de Jesus. Não vai. O fato é que, de repente, o texto vai dizer para nós que, ao mesmo tempo, neste tempo também, a igreja resolveu orar. E a igreja orava incessantemente, especialmente por Pedro, que estava preso. Então o inimigo se levantou com grandes perseguições, e o alvo era a liderança. Até hoje Satanás usa essa estratégia. Quando o evangelho começa a vencer, como já disse aqui várias vezes, quando o cavalo branco com seu cavaleiro começa a vencer, os outros 3 cavalos aparecem imediatamente. Imediatamente. O vermelho, o preto e o amarelo aparecem. Ou seja, guerra, fome e morte vem também contra a igreja. E, muitas vezes, o alvo primeiro é a liderança. Satanás sabe muito bem que, se derrubar a liderança, derruba muita gente. Então, até hoje, os pastores, os líderes, são alvos do inimigo. Por isso que a igreja não pode deixar de orar pela liderança e valorizar a liderança. A Herodes sabia muito bem disso. E ele então vai na liderança. Para acabar com o movimento, vamos acertar a cabeça. E pega Pedro e prende Pedro. Então, vamos preparar para isso. Já tinha feito com Tiago. Agora, Tiago foi interessante, né? Tiago é o primeiro mártir dentre os apóstolos e é o único apóstolo que a Bíblia efetivamente narra a morte dele. É o único. Os outros nós sabemos por contextos, mas é o único que narra objetivamente a morte deles, né? Paulo diz que estava sendo entregue, né? Mas o que fala, que foi morto e como foi morto, objetivamente, o único foi Tiago. Mas um detalhe interessante, vocês lembram muito bem que quando Tiago e João foram pedir para Jesus, para um ficar à direita e outro à esquerda, Jesus disse: quanto a isso eu não posso, esse pedido aí eu não atendo. Mas eu quero saber se vocês têm condições de tomar do cálice que eu tomo e ser batizado no batismo que eu sou batizado. Aí eu disse: sim, né? E já começou. E era exatamente isso, né? Então, a mesma coisa que Jesus sofreu, Tiago agora sofre. E mais tarde, no final desse século, João também vai sofrer. Então, se cumpriu literalmente
aquilo que eles tinham falado para Jesus. E Jesus deixou claro para eles que eles iriam passar por isso. Ok? Pois bem, mas nós podemos tirar 3 lições dessa primeira parte, 3 verdades interessantes aqui. A primeira delas é que a igreja fiel, ela sempre encontrará oposições. Sempre, sempre. Então, o que Tiago Lucas vai deixar claro para nós aqui, é que a igreja, sendo fiel ao Senhor, ela sempre terá oposições. Sempre. Então, isso fica claro no livro de Atos. As tribulações, as dificuldades, as lutas sempre fizeram e vão continuar fazendo parte da história da igreja. Nós podemos ver isso claramente lá no livro do Apocalipse, a respeito da história da igreja de Esmirna, capítulo 2, versículos de 8 até o versículo 11. Nós temos lá uma igreja simples, uma igreja humilde, mas uma igreja que realmente nasceu e viveu, existiu o tempo todo em meio às lutas, às dificuldades, a sofrimentos. Mas aquela igreja ensinou para nós algumas lições importantes, pelo menos 2. A primeira delas, que é possível ser fiel a Deus a despeito das adversidades. Aqui, o que Lucas quer deixar claro, que a igreja permaneceu fiel ao Senhor a despeito das dificuldades. Mesmo sendo perseguidas, no primeiro momento pelo Sinédrio, e agora pelo próprio rei, pelo próprio governante, mas a igreja permaneceu fiel ao Senhor. Então, é possível ser fiel mesmo diante das adversidades. A igreja não precisa negociar princípios. A igreja não precisa baixar o nível. A igreja não precisa querer adequar o seu discurso para ele ser politicamente correto ou para ele ser palatável. Não precisa. Não precisa. Ela pode ser fiel mesmo diante de grandes adversidades. Isso Lucas quis dizer, quis ensinar para nós. Segunda lição que Esmirna ensina, e também o texto de Atos ensina para nós, é que nada pode calar uma igreja fiel, uma igreja que é fiel ao Senhor Jesus Cristo. Nada pode calar essa igreja, nem a própria morte, nem a própria morte. No caso de Esmirna, por exemplo, Apocalipse capítulo 2, verso 10, diz lá: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E no versículo 11, no finalzinho, diz lá: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, a igreja fiel, nada pode deter essa igreja, nada pode calar essa igreja, nada. Então, Herodes não sabia disso. Ele matou Tiago e viu que os religiosos daquela época acharam bom, gostaram, o mundo aplaudiu, mas aquilo não intimidou a igreja, porque o texto continua dizendo que havia oração incessante da igreja. Mesmo com a morte de Tiago, a morte de Estevão já tinha acontecido, outros já tinham morrido, mas a igreja não parou, ela continuou firme, continuou. Então, a igreja não é intimidada nem pela morte, nem pela morte. Então, essa clareza do livro de Atos mostra isso para nós. Agora, tem um outro detalhe que eu gostaria de destacar com os irmãos aqui no versículo 3. Observe aí esse versículo 3. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Então marca a palavra prendendo, aí prendendo de prisão mesmo, né? Aí no versículo 3, estrategicamente, né, o foco do inimigo era a liderança, então vamos pegar a cabeça, pegou Pedro e prendeu. Agora observe bem, aí o versículo 4 e 5, diz lá: tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, então são 16, para o guardarem. Marca na Bíblia de vocês essa palavra guardarem, que aparece aí. Esta palavra, ela é muito interessante, eu explico daqui a pouco. Mas o texto vai dizer o seguinte no versículo 5, pois Pedro estava guardado no cárcere. Marca essa outra palavra, guardado. Nosso português, tudo é a mesma coisa, mas elas são diferentes e tem lições profundas para nós aí, muito profundas, né? Então, observe bem
que Herodes sabia que de fato Pedro era importante, que porventura a igreja podia se levantar, revoltar e ir lá querer tirá-lo na marra. Então, por isso, ele tomou esses cuidados, né? Colocou ele numa penitenciária de segurança máxima. Até lá dentro do cárcere, ele continuou algemado aos policiais. Até lá. Então, humanamente, não existia nenhuma possibilidade de resgate ou de fuga, de maneira alguma. Todas as seguranças foram tomadas. Tinha soldados de sobra lá. Na realidade, é isso que o texto vai dizer para nós. E a ordem era, agora vocês ainda vão guardá-lo, o texto diz aí, né? Para guardarem dia e noite, porque a intenção do rei era logo depois da Páscoa resolver aquela situação, executá-lo, né? Então aquele era um trunfo inclusive político para Herodes. Então guarde isso aí bem guardado, porque depois, daqui a pouco, eu vou usá-lo. Essa palavra que aparece aí, que os soldados estavam lá guardando Pedro na prisão, essa palavra significa tomar cuidado para não escapar, prevenir, evitar a fuga. A palavra grega que aparece aí significa exatamente isso. A ordem era, não pode deixar ele fugir. Isso era tão sério que, em virtude de Pedro ter saído da prisão, lá no final do texto vai dizer que Herodes mandou, inclusive, matar esses policiais que não tomaram conta direito, na visão dele. Tão sério era essa situação. Mas agora venha comigo, né? Logo adiante, o texto vai dizer, no versículo 5, vai dizer que Pedro estava guardado no cárcere. Só que aí Lucas vai usar outra palavra, e essa palavra que ele vai usar aí significa literalmente protegido no cárcere. Pedro estava protegido no cárcere. Por isso que ele ficou tranquilo e vai até dormir. Imagina, você já pensou se isso estivesse acontecendo com você, sabendo que, né, a Páscoa terminou hoje. Amanhã, segunda-feira, você vai ser executado, você vai dormir tranquilo? É possível? Mas ele estava guardado, e ele dorme tranquilo ao ponto do anjo precisar despertá-lo. Acorda, desperta. Ele estava guardado. Mas aí nós temos um detalhe muito interessante. Essa palavra que aparece aí, usada por Lucas para guardado, é a mesma palavra que Jesus usou na oração sacerdotal. João capítulo 17. Vai lá no João capítulo 17, que agora você vai entender que Deus não brinca, Deus não dorme, né? E isso é maravilhoso. João capítulo 17, verso 11, diz assim, Jesus orando, aí nós temos a oração sacerdotal, a oração de Jesus, já pouco tempo antes da sua prisão e depois morte. Diz assim, não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Aí a palavra é a mesma. Protege. Então, Pedro estava protegido lá na cadeia. Agora, olha o verso 12. Jesus continua orando. Quando eu estava com eles, guardava-os, é a mesma palavra, ou seja, protegia-os no teu nome, que me deste. E protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora olha o verso 14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha o sentido da oração de Jesus. E agora no verso 15 ele termina, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde de Herodes. Proteja. Então, Herodes estava lá, mandou os policiais lá, os militares lá, esses soldados, para guardá-lo, ou seja, para não deixar ele fugir. Mas Deus já estava protegendo ele lá dentro da prisão. Essa é a grande verdade. Agora, outra coisa que nós podemos ver aqui, duas forças. O mundo, representado aqui por Herodes, e a igreja. Por um lado, Herodes, né? Por um lado, Herodes,
representando o mundo aqui, querendo prender, querendo matar, querendo executar, querendo espoliar. E até hoje o mundo faz isso. Quer matar, quer roubar, quer destruir, quer prender. Quantas pessoas estão presas aí nas prisões de Satanás, nas prisões de Herodes até hoje? Quantas? Muitas delas. Não é isso? O mundo quer fazer isso. Por outro lado, estava a igreja orando. Duas forças. Mas que nós acabamos de ver, o poderoso dos poderosos já estava agindo. Duas forças se posicionando, mas Deus estava agindo e guardando Pedro lá na prisão. Ainda no verso 5, diz assim: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. Os líderes estavam sendo perseguidos, muitos estavam sofrendo. A igreja, entretanto, estava orando incessantemente. E aí tem um detalhe também que me chamou a atenção no estudo desse texto. A palavra que aparece aqui para incessante, né, ela tem o significado de contínua, ardente oração. Então, em ardente oração, como diz um dos nossos hinos, em fervente oração, em contínua oração. Mas, curiosamente, é a mesma palavra que Jesus usou em Lucas, capítulo 22, versículo 44. Quando Jesus estava orando lá no Getsêmani, Jesus diz-nos o texto lá que, estando angustiado, Jesus orou mais intensamente. A palavra é a mesma. Então agora, o que havia lá na igreja? A oração intensa lá na igreja. Eles estavam intensamente orando, fervorosamente orando, em favor de Pedro, que estava preso. A igreja passou o final de semana inteiro orando lá. Orando em favor de Pedro. A igreja orava, diz-nos o texto claramente. Nos versículos 6 até o versículo 19, aí sim, nós podemos tirar muitas lições do que acontece quando a igreja ora desse jeito. Quando a igreja ora incessantemente, quando a igreja ora fervorosamente, intensamente. Não é brincadeira de oração, não é vir aqui 2 minutinhos, mas quando a igreja ora intensamente, quando a igreja resolve orar, o mundo pode sair da frente, né? O inferno pode se preparar, e com certeza, conforme diz a Bíblia, as portas do inferno não prevalecerão, não resistirão, quando a igreja começar a orar incessantemente, verdadeiramente. O que Lucas ensinou para nós até o capítulo 11, é que até o capítulo 11 a igreja resolveu tudo com oração, e quando ele vai fazer a transição agora para mostrar uma outra realidade da igreja, a igreja indo para o mundo afora, ele vai dizer que a igreja continua resolvendo tudo com oração incessante. Prender o líder, prender o pastor Marcos. E a igreja, ao invés de ficar arrancando os cabelos da cabeça, etc. Tal, não, agora nós vamos orar. Vamos mostrar para quem prendeu o pastor Marcos o que é mexer com o santo de Deus. Então vamos interceder. Vamos conversar com quem manda. Vamos pedir a quem pode. Vamos realmente confiar naquele que é de fato poderoso. E assim a igreja fez. E aqui eu quero destacar rapidinho algumas lições sobre o que acontece quando a igreja começa a orar incessantemente, quando a igreja desenvolve realmente uma vida de oração. E para você, pessoalmente, gostaria que você tirasse essa lição. Ao orar, não espere, observe bem, ao orar, não espere um padrão de resposta por parte de Deus. Ou seja, não crie na sua mente uma expectativa de um padrão de resposta. Não imponha a Deus um padrão de resposta. Ore e saiba que Ele é soberano. Ele vai agir do jeito dEle. E vai responder do jeito dEle. E o jeito dEle é o melhor. O jeito dEle é o melhor.
A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. E a maneira como Ele responde a nossa oração sempre é bom para nós. Mas quando você estiver orando, não gere uma expectativa, não imponha para Deus um padrão. Porque observe bem, nesse caso que nós estamos estudando aqui, com certeza a igreja orou também incessantemente por Tiago. Orou por Tiago. E orou por Pedro. E Tiago também era líder da igreja. Tiago era o pastor auxiliar da igreja. E a igreja orou por ele. Mas o que é que fica claro aqui? O que é que fica claro? É que Deus não tem um padrão. Ele não entra na nossa forma. Pedro foi solto, mas Tiago foi morto. E a igreja falhou na oração para Tiago? Não. Aquilo era o plano de Deus para Tiago. Tiago cumpriu a vontade de Deus. Era necessário que Tiago morresse. E, aliás, Jesus já tinha dito isso para ele mesmo. Para ele mesmo. Era necessário. Então, Deus sabe o que faz em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Ele não entra no nosso padrão. Nós é que precisamos entrar no padrão dele. Então, ele atendeu a igreja. Ele atendeu a igreja no que diz respeito a Pedro. Mas no que diz respeito a Tiago, ele fez a vontade dele. Em relação à igreja, ele também fez a vontade dele. Que coincidiu com a vontade da igreja. Mas sempre ele faz a vontade dele. Então, na realidade, claramente, ambos, Tiago e Pedro, cumpriram o propósito de Deus. Segunda coisa, ao orar, não se assuste com o tamanho dos Golias. Eu costumo usar bem essa frase aqui, não fique preocupado com o tamanho dos Golias. Mas aqui Lucas vai ensinar isso para nós, né? Por isso é que o Espírito Santo colocou esse monte de detalhes a respeito da prisão de Pedro. A quantidade de soldados, sentinelas, primeira parte, segunda parte, portão de ferro, né? Passou a primeira, a segunda, deu para a rua principal, um monte de detalhes. Então, não se assuste com o tamanho dos Golias quando você estiver orando. Não se assuste com o tamanho do desafio. O nosso Deus é Deus dos impossíveis. Olhando para essa situação aqui, não tinha jeito. Vamos imaginar, né? Prender o Pedro nessas circunstâncias. Nós vamos orar, alguém chegaria para mim e disse: pastor, nem precisa, não tem jeito de sair de lá, pastor. Não tem. Não tem jeito. Tem jeito sim. Quando você achar que não tem jeito, Deus vai mostrar para você que tem jeito. Quando você não souber o que fazer, Deus sabe o que faz. Ele sempre sabe o que faz. Ele sempre sabe. Então, quando estiver orando, não se assuste com o tamanho dos Golias. O inimigo sempre tentará impressionar para intimidar. Sempre, sempre. O inimigo tenta impressionar para intimidar. Era exatamente o que acontecia nos dias de Israel, nos dias do primeiro rei de Israel, rei Saul, quando os filisteus vêm contra Israel. Vai Golias, então, de todo tamanho, 2,70 metros de altura, guerreiro experiente, de manhã e de tarde. Qual era a intenção dele? Intimidar Israel. E tinha conseguido. Não conseguiu intimidar Davi, porque Davi sabia no Deus, conhecia o Deus que ele cria nele. Então Davi disse: o meu Deus vai entregar esse circunciso na minha mão. Então, quando você estiver orando, não se preocupe com o tamanho dos Golias, não. Isso é para intimidar. Ele tenta impressionar para intimidar. Mas Deus é mais forte. Deus, o nosso Deus, é mais forte. Herodes, os seus soldados, a sua fortaleza, não são tão fortes, poderosas, intransponíveis
Não, não. Existe um Deus mais forte do que isso tudo. E nada daquilo foi possível, nada daquilo foi suficiente para prender o apóstolo Pedro. Um detalhe muito interessante. Deus é, de fato, a fonte de todo poder, E não há poder maior do que o nosso Deus. E numa batalha espiritual, pode gravar isso aí, numa batalha espiritual, vence o mais forte. E Deus é o mais forte. Numa batalha espiritual, vence o mais forte. E Deus é o mais forte. Efésios capítulo 6, verso 10 até o verso 18. Terceira lição que nós podemos tirar aqui é que, ao orar, creia no sobrenatural. Se você não crê no sobrenatural, não precisa nem orar. Mas ao orar, creia no sobrenatural. Creia. Observe bem, essa prisão que nós já falamos várias vezes dela aqui, era de fato impossível sair de lá. Mas, quando você orar, creia que Deus pode abrir e fechar portas. Recentemente nós estudamos isso aqui num culto de quinta-feira, né? E Deus realmente agiu dessa maneira. E no caso de Pedro aqui, Deus já era especialista em agir na vida de Pedro através dos anjos. Já tinha feito isso lá em Jope e agora faz novamente. Ele está dormindo tranquilão lá porque ele sabia que Deus estava guardando ele. Ele tinha ouvido a promessa de Jesus e ele sabia da oração sacerdotal. Então ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo. Mas Deus manda um anjo e tira Pedro de lá. A despeito de todas as dificuldades, de todas as lutas, Deus agiu em favor dele. Deus abre portas para a salvação, Deus abre portas de justiça, Deus abre portas para libertar, Deus abre portas para a igreja passar e vencer. Deus abre portas. Então, creia no sobrenatural. Quarta lição, ao orar, procure também orar com os irmãos. Ao orar, procure orar com os irmãos. Nós podemos dizer que orar sozinho é bom. E o próprio Jesus diz, entra no teu quarto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Orar sozinho é bom. Acordar de madrugada e orar sozinho é bom. E ficar mais tarde e orar sozinho é bom. Mas orar com os irmãos é melhor ainda. É melhor ainda. Por isso que Jesus diz, a minha igreja será conhecida como casa de oração. Orar juntos é melhor ainda. A promessa, quando 2 ou 3 concordarem naquilo que pedem, Deus nos atende. Então orar juntos é melhor ainda. E a Bíblia diz que a igreja estava orando. E aqui nesse caso, era uma igreja que existia na casa de uma família. Um grupo pequeno, digamos assim. Que nesse caso tinha muita gente lá. Segundo os estudiosos, a casa de Maria, mãe de Marcos, essa Maria aqui, mãe de Marcos, essa é a casa que Jesus usou para celebrar a última ceia. E parece que os discípulos continuaram reunindo lá. Parece que ela de fato se tornou uma igreja lá. A igreja continuou usando aquela casa. Olha que bênção, use a sua casa para grupos de oração, para grupos pequenos. É um privilégio para você. Então, procura o pastor Anderson, diz que você quer um grupo lá. Mas eu não sei estudar a Bíblia. Nada disso, reúna lá, vão ler a Bíblia, o Espírito Santo vai orientar, vai aparecer um líder. Orar juntos é melhor. E você usar a sua casa para ter grupo de oração lá, o povo orando, é a coisa melhor que tem. Antigamente, quando a gente fazia uma reunião de oração na casa de alguém, o último cântico que nós cantávamos, Jonas lembra disso, quando saíamos era assim, a bênção chegou, Jesus está aqui, e... Como é que é? Exatamente, mas agora que eu não canto, né? A bênção chegou, Jesus está aqui, e ao seu poder eu não resisti. O anjo de Deus aqui se acampou, e nesta casa a bênção chegou.
e nesta casa a bênção chegou. Amém? Então é isso, ao orar sozinho é bom, mas procure orar em grupo. Então não perca a oportunidade de vir orar na quinta-feira, de vir orar sábado de manhã, nas vigílias de oração, nas quartas de oração com as mulheres, né? Na semana de oração com os homens. Orar junto é maravilhoso. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ao orar, mais uma lição para caminhar, para encerrar. Creia, se prepare para o inesperado, né? E se prepare também para ser usado ou usada por Deus. Porque muitas vezes nós estamos orando e Deus usa você mesmo como a solução para aquele problema que você está orando. Você está orando por missões e Deus pode usar você mesmo como missionário, como missionária. Então, ao orar, se prepare para ser usado por Deus. Mas também, ao orar, se prepare para o inesperado. O inesperado. De repente, Pedro chega no portão da casa de Maria, a mãe de Marcos, né, lá na casa de Marcos, e bate palma. A serva, Rode, chega e ela conheceu Pedro. Ela conheceu e ficou tão atordoada que voltou, chegou lá dentro e disse para o povo que estava lá orando: olha, eu acho que ela deve ter dito assim: pode parar de orar, porque o Pedro já está aí na porta. Pode parar de orar, porque ele já está aí. O problema já está resolvido. E alguém que estava orando lá, pedindo exatamente esse milagre, não acreditou. Não acreditou. Alguém disse: você está louca? Tem condições de sair daquela prisão, mas para que ele estava orando? Será que ela estava orando para Pedro não sentir a espadada? Para sofrer menos do que Tiago? Alguma coisa? Aí ela insistiu: mas ele está lá, é ele, tem certeza que é ele. Aí até que alguém foi e viu que era, e veio Pedro, e todo mundo ficou atônito, que ninguém deixava Pedro falar, até que Pedro rapidinho explicou para eles o que tinha acontecido, e ele não podia ficar ali dando bobeira também, né? Porque o crente ora, mas ele também não fica de bobeira, não é isso? Ele orou, mas a parte dele ele tinha que fazer realmente. Ele orou, mas eu não vou ficar aqui esperando Herodes vir atrás de mim, certo? Então, resultado. Ele orou e disse: agora avise para Tiago, o outro Tiago, o meio-irmão de Jesus, o Tiago que escreveu a carta de Tiago. Avise para ele o que aconteceu, que eu já estou zarpando. E é interessante, ele vai, bem provável que aqui ele vai depois para a Ásia Menor, vai encontrar mais tarde com Paulo já na Galácia, e depois ele vai para o norte, para a região da Bitínia, e depois ele vai provavelmente parar em Roma. Talvez. Mas o fato é que Pedro não aparece mais no livro de Atos dos Apóstolos. Vai ser a última vez que ele aparece aqui. Né? Então ele disse: deixa eu sair daqui, que agora Deus está querendo que eu vá para outros lugares. Interessante, quando nós estivermos orando, estejamos preparados para o inesperado e para ser usado por Deus. Para ser usado porque o texto diz lá no final que Marcos, o filho da Maria, vai se transformar num missionário. Vai se transformar num missionário. A casa dele tinha aquele grupo de oração, as pessoas estavam orando, e quando Paulo e Barnabé voltam para Antioquia, quem é que vai com eles? O filho da Maria. Vai com eles. E quando ele sai para a primeira viagem missionária, quem vai com eles? Marcos. Ele sentiu saudade de casa, verdade? De repente Maria, de fato, era uma mãe excelente, e ele quis voltar um pouquinho lá na casa da mamãe, né? Mas mais tarde ele volta, né? Barnabé cuida dele, e no final ele se torna uma grande bênção para Pedro, ele que vai ser, né, para quem Pedro dita, para Pedro, para escrever suas cartas, ele que vai ser a pessoa que vai ajudar Pedro, mas também ajudou o próprio apóstolo Paulo, acompanha Paulo no final da sua vida. Então, quando você estiver orando, esteja preparado
para ser usado por Deus. E para encerrar, ao orar, creia que Deus frustrará os planos dos inimigos. Creia nisso. Quando você orar, creia que Deus vai frustrar o plano dos inimigos. Foi isso que aconteceu, né? Herodes estava dando por certo. Segunda-feira, meu Ibope vai lá em cima, né? Vou ficar bem nas pesquisas. Ele tinha isso por certo. De repente, segunda-feira cedo, alguém chega e diz, ó, deu errado, né? Ele fica bravo e sai, e bate em retirada, né? Logo depois ele tem uma oportunidadezinha de tentar melhorar o Ibope dele de novo, ele fica orgulhoso, né? Não dá glória a Deus e morre comido de vermes, de bichos. Uma vergonha. O plano dele foi frustrado. Passaram vergonha. E ele foi executado sobrenaturalmente. Todos aqueles que se levantam contra o Senhor cairão. Todos os inimigos do Senhor cairão por terra. Todos eles. Dos versículos 20 aos versículos 25, nós podemos ver claramente a derrota, o fim trágico do inimigo e a vitória da igreja. Porque o texto vai terminar dizendo lá, olha 24, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Ou seja, apesar de tudo isso, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A igreja continuou forte. O inimigo foi desmoralizado, mas a igreja foi honrada. O Senhor Jesus Cristo está no controle. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ninguém. E qualquer um que tentar se levantar contra ele, no tempo certo, será desmoralizado. No tempo certo, será desmoralizado. A igreja só precisa orar. O restante Deus faz. E é isso que aconteceu. Ninguém precisou levantar um dedo contra Herodes. Deus resolveu o problema. Deus resolveu. E é assim que ele faz até hoje. Qualquer um que se levanta para lutar contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor, a menina dos olhos de Jesus Cristo, não ficará impune. Não ficará impune. No tempo certo, Deus tratará com ele. Então, meus queridos irmãos, encerrando esse capítulo 12 de Atos, ele deixa claro para nós que o problema da igreja não são as perseguições, as adversidades, as lutas, nada disso. Não. O problema da igreja é a igreja não orar. Se a igreja orar e orar persistentemente, o próprio Espírito de Deus conduzirá todas as coisas e tudo cumprirá a vontade de Deus. Então, ponha isso. E nós vimos hoje o que acontece quando uma igreja ora incessantemente. O que acontece? E quando você estiver orando, então, em nome de Jesus, não ponha um padrão para Deus. Diga para Ele, seja feita a tua vontade. Quando você estiver orando, não se incomode com o tamanho dos Golias. Deus tem todo o poder e agindo Ele, ninguém impedirá. Quando você estiver orando, creia no sobrenatural. Creia no sobrenatural. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Creia no sobrenatural. Quando você estiver orando, procure orar com irmãos. Procure orar com irmãos. Chama alguém para ir na sua casa orar. Vai na casa de alguém orar. Ore por telefone com um, com o outro. Desenvolva isso, né? Não perca oportunidades de oração. Não perca oportunidades de oração. Não perca. Procure orar com os irmãos.
Prepare-se para o inesperado. Quando você estiver orando, prepare para o inesperado. Deus vai agir. Prepare-se para isso. Prepare-se para ser usado. E por último, saiba que Deus vai frustrar os inimigos. Deus vai frustrar os inimigos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.